E aqui hoje nós trazemos uma frase bastante interessante quando afirmamos a questão mais aflitiva para o espírito do além é a consciência do tempo perdido, Chico Xavier. O que o Chico quis dizer com isso através dessa mensagem dos nossos irmãos? Para que a gente não perca o nosso tempo com besteira, que nós não percamos o nosso tempo enquanto aqui estamos encarnados, para que quando nós estivermos no além, nós vamos sentir falta desse tempo que nós deixamos escoar pelas nossas mãos. E aqui nós apresentamos mais um baluarte da doutrina espírita, Gustave Gelei, que foi um médico, psiquiatra, pesquisador na França durante o período da codificação de Allan Kardec, onde deixou várias obras fabulosas para nós. A exemplo de todos os outros, Gelei foi um grande incentivador, um grande pesquisador dentro da psiquiatria, dentro da psicologia. Porque quando se fala em psicologia, se remete ao estudo da alma. É exatamente essa questão que é colocada aqui por Chico Xavier. No slide passado, da semana passada, o que nós trabalhamos por último foi exatamente esse slide. Dependendo dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas, na estruturação dos nossos destinos pelos nossos pensamentos. Esse slide, ele faz uma conotação em relação aos astros, como que os astros reagem entre si, o Sol, a Lua, a Terra e todo o orbe terrestre, eles têm uma simetria, um equilíbrio, para que ele possa ter todo esse movimento e ter todas essas influências irradiando sobre nós. Então, da mesma forma que os astros têm no espaço essa correlação, essa interdependência, nós também, enquanto ser encarnados, temos que ter a consciência dessa energia mental. Ou seja, o que um de nós faz vai refletir no outro. Não estou dizendo em termos físicos só, mas estamos aqui falando da questão psíquica, que é exatamente o tema onde que a gente procura desenvolver, porque hoje os nossos estudos estão voltados não mais para a matéria, para o corpo físico, que isso já ficou superado. O que nós trabalhamos hoje é o pensamento, as ideias, é a forma como nós nos vemos, é a forma como que nós vemos os outros que estão ao nosso lado e como nós reagimos diante dessas situações. Não adianta nós condicionarmos apenas a matéria, porque nós já sabemos que o homem é um ser biológico, é um ser social, é um ser psíquico e é um ser espiritual. Ou seja, nós somos um ser holístico, onde os componentes se fazem necessário para que a gente possa ter esse comportamento, termos essa atitude,
e buscarmos o nosso equilíbrio enquanto ser que nós somos. Então, continuando, o que nós temos aqui, nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação, sob o comando dos nossos próprios desígnios. O que isso quer dizer? Que a nossa mente é responsável por tudo que nos acomete, por tudo que nos acontece, por tudo que nos é próprio, por tudo que nos é dado, né? Então a mente, ela para nós sofre uma pressão enorme no nosso dia a dia, diante da sua própria natureza e diante do que ela é em relação a nós. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, o que o pensamento dá forma e o qual a vontade imprime movimento e direção. Isso aqui, gente, é muito importante, porque nós trabalhamos agora a ideia, o que nós trabalhamos é o pensamento, o que nós trabalhamos é a nossa conduta. Não que o corpo físico deixou de ter a sua importância, não. Ele continua sendo por demais importante, porque se nós não considerássemos a importância que nós temos no corpo físico, nós iríamos contra as leis naturais, a lei de Deus. Porque se Deus nos criou, como se diz na gíria, em carne e osso, é porque nós precisamos ainda passar pela matéria. Só que pelo avanço da ciência, pelo avanço da tecnologia, nós, através das pesquisas constantes e permanentes, chegou-se à conclusão que o ser humano encarnado é muito mais do que essa matéria que nós visualizamos. É muito mais do que esse corpo físico. Por isso que nós temos que começar a trabalhar agora o pensamento, para que a gente possa nos posicionarmos como seres encarnados que nós somos. Estamos aqui provisoriamente ocupando um corpo físico para que a gente possa crescer, evoluir. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para que a gente possa construir uma vida sadia, de felicidade, de amor, de caridade, de fraternidade, de solidariedade. Para isso Deus nos criou. Não é para o sofrimento, como muitas vezes nós remetemos à nossa existência. Se assim o fazemos, e sempre o fazemos por ignorância, é porque nós ainda não entendemos da criação divina. Porque ainda nós não entendemos o nosso papel na humanidade, diante da nossa comunidade, diante do nosso trabalho, principalmente diante da nossa família, que é um papel importante do ser na sua construção, na sua formação, na sua idealização. O lar ainda continua sendo a maior e melhor escola que nós temos. Quando Chico Xavier, naquela frase, fala para que nós não percamos tempo, né? É exatamente nesse sentido, para que a gente possa aproveitar o máximo possível. E o Espírito da Verdade vem nos informando: amai-vos e instruí-vos, porque através do amor nós vamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, que é o amor universal, o amor sem fronteiras, o amor sem sexo, o amor onde nós sentimos em cada um a necessidade de amar e ser amado. E ao mesmo tempo, nós vamos traçando a nossa existência como ela deve ser. Então, quando nós falamos que hoje trabalhamos o pensamento, mas não podemos esquecer o corpo, porque o corpo ainda é fundamental.
para nós. Por isso nós temos que ter uma preocupação muito grande com a nossa alimentação, o que nós estamos alimentando. Olha, o nosso corpo físico é composto por nada menos do que 50 trilhões de células que se alimentam todos os dias, todos os instantes. Então a alimentação é fundamental para que nós possamos ter uma vida saudável, uma vida em equilíbrio. Como também, ainda referindo ao nosso corpo, temos que ter o cuidado de dar ao corpo o exercício que ele precisa e necessita, como ser encarnados que nós somos, porque pelo avanço da tecnologia, pelo avanço da ciência, o ser humano passou a ter uma existência muito diferente do que nós éramos lá atrás. Antes, nós caminhávamos, nós andávamos, porque não havia veículos. Nós produzíamos os nossos alimentos. E hoje, pela modernidade, praticamente nós deixamos o nosso corpo totalmente ocioso. E o nosso corpo, como nós já estudamos aqui, vimos aqui, através da epigenética, que ela pode ser e deve ser modificada, mas ela mantém uma estrutura do qual a sua renovação leva milhares de anos. Então, esse corpo que nós temos hoje não é muito diferente do nosso corpo há 10 mil anos atrás. E hoje, o que fazemos do nosso corpo? Nós tornamos o nosso corpo preguiçoso. Por isso que muitas vezes, pela nossa atividade profissional e pela nossa proposta de vida, temos que buscar uma atividade para o corpo para compensar essa ociosidade que nós ocasionamos ao nosso corpo. Porque nós já vimos aqui também que o nosso corpo físico, através dos nossos neurônios, é uma fábrica permanente de produtos químicos. Se nós não produzimos a serotonina, a adrenalina, a dopamina, que são substâncias vitais para o nosso organismo, nós vamos ter que buscar isso aonde? Aonde que nós vamos buscar? Na farmácia, né? Para atender uma nossa necessidade do físico. Assim também como em relação ao sono reparador que nós temos que ter. Quando dos nossos trabalhos, aqueles que trabalham à noite sabem perfeitamente em relação ao que nós vamos falar aqui, o adicional noturno, onde aqueles que trabalham das 22 horas até as 5 horas da manhã, eles têm o adicional noturno, que é 20% sobre a sua remuneração. Isso é uma grande vantagem. E acha que é uma vantagem, mas isso é só para financeiramente tentar compensar do seu desgaste que ele tem. Porque quando nós estamos dormindo, vários órgãos trabalham para produzir determinadas substâncias, melatonina e tudo mais, que a pineal é uma delas. E quando nós estamos em vigilância, acordados, não existe, ela não fabrica, ela não produz. E isso traz uma nocividade muito grande para o corpo físico. Então tudo isso nós estamos falando para dar a importância que nós devemos dar ao nosso corpo físico. Só que tudo isso agora já está sendo superado, porque nós sabemos que quem comanda o corpo físico é o pensamento, a nossa mente, é o espírito. É o espírito que comanda o corpo físico.
Então, se nós queremos despoluir o rio, vamos começar pela sua origem, pela sua cabeceira. É essa a proposta que nós estamos trazendo aqui. Se nós queremos ter uma vida saudável, uma vida sadia, de equilíbrio, de felicidade, vamos começar a trabalhar nossa origem. Aonde a origem está no Espírito. Não existe mágica para isso. Todos nós estamos condicionados a buscar, a dar o nosso melhor. E o nosso melhor é nos entender, nos compreender, para que a gente possa ter uma vida plena de alegria, de amor, de compreensão. Não que isto vá afastar de nós as doenças, as enfermidades do corpo físico e as doenças de naturezas psíquicas. Só que elas vão ser entendidas e compreendidas dentro de uma condição onde vai nos dar a segurança e a tranquilidade de que não estamos sós. De que Deus estará sempre permitindo o nosso amparo, a nossa proteção. Então, retomando aqui, a ideia é um ser organizado. Nós temos que organizar a nossa mente. Nós temos que organizar como nós vamos trabalhar isso em nós, para que a gente possa ter uma proposta sadia da nossa existência. Não dá mais para nós ficarmos enfermos o tempo todo, enfermos do corpo e enfermos da alma, trazendo desequilíbrio, trazendo desarmonia, trazendo desajuste em todos os sentidos. Desequilíbrio financeiro, emocional, de saúde. Aonde existe o desequilíbrio, existe a enfermidade. O que nós buscamos é, dentro do possível, dentro de um certo conhecimento, trabalhar boas ideias para que possamos trabalhar o nosso equilíbrio. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Isso é muito bom, porque a gente percebe, para que a gente possa atingir um patamar de tranquilidade, de serenidade, dentro do aspecto moral, dentro do aspecto religioso, dentro do aspecto espiritual, depende só de nós, de ninguém, né? Por isso que é comum nós falarmos: eu não preciso do outro para que eu seja feliz. Eu posso ter um outro complemento da minha felicidade, sim, e isso é muito importante. Mas imagina se cada um de nós dependesse do outro para sermos felizes, para nos realizássemos. Olha que dependência, olha que enfermidade, né? E a gente sabe o quanto é desagradável nós estarmos convivendo com pessoas de baixo astral, pessoas que só estão por baixo, pessoas que são carrancudas, pessoas que não vê essa felicidade que existe no próprio universo. Então é isso que nós temos que combater, é isso que nós temos que estar atentos. Avançando mais um pouquinho, assim podemos concluir que todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Ou seja, todo ser que habita o universo, ele está interligado e ele respira uma atmosfera que lhe é própria, salutar, de acordo com o que ele produz, né? Dentro de uma onda que ele próprio remete a si. Nós somos energias. A física quântica está aí para demonstrar isso a toda hora, né? Como tantas outras ciências,
que vem exatamente demonstrar que nós somos energia, nós somos luzes. E como tal, nós temos que trabalhar isso em nós a nosso favor. E quando nós criamos uma onda de psiquismo positivo, nós vamos atrair para nós coisas boas, coisas saudáveis, coisas que vão nos fazer muito bem. E o contrário também é verdade. Quando nós entramos no desânimo, quando nós entramos no estado de depressão, de ansiedade, o que nós vamos atrair? Exatamente as questões negativas. Então nós temos que ter essa consciência para saber como nós vamos conduzir isso, né? Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que, fluindo da mente, é ele que funciona todos os fenômenos da vida orgânica e si mesma. Ou seja, o que supostamente imaginávamos, quando nós tomamos qualquer tipo de medicamento, alopático, homeopático, né? Nós estamos produzindo em nós uma vibração de natureza material para trabalhar o nosso organismo, para trabalhar a nossa matéria, né? Só que, além do tratamento do corpo físico, que muitas vezes é necessário sim, em momento algum nós estamos combatendo a medicina tradicional, mesmo porque ela é uma ciência, né? O que nós combatemos aqui é o excesso de medicamentos alopáticos para atingir ou superar uma dificuldade que não está no corpo físico. Ele está na alma, ele está no psiquismo, ele está dentro de uma dimensão do qual nós não vemos, mas sentimos, que é exatamente essa questão da alma, né? A mente ou a consciência, no sentido de leitura mundo, de quem vê, do sentido de seleção, a percepção com qualidade de vida que compõe um grande campo formado por diversos outros campos, como esferas em movimento, constituindo-se em nascimento, vida e morte do corpo físico. Então o que nós temos que ter sempre essa consciência, né? Ou seja, nós aqui fazemos uma leitura do mundo. Que leitura do mundo é essa que fazemos? É a leitura pelos nossos sentidos, pelas nossas emoções, pelo que nós aprendemos, pela nossa condição cultural, pela nossa educação. É essa a leitura do mundo, é a leitura do qual o nosso psiquismo está condicionado, né? Para que a gente possa se projetar. Então, a seleção e essa percepção cabe a cada um de nós fazermos de acordo com o que o mundo nos apresenta, porque nós temos aí muito lixo em tudo que é, aonde é que a gente esteja, lixo material e lixo psíquico, né? Quantas informações equivocadas, quantas ideias em desequilíbrios, tudo isso é lixo do psiquismo, né? Que nós vamos nos avolumando, construindo ao longo da nossa existência. A percepção mental racional, a grande porta invisível e seus filtros, quando rompidos pela afetividade, deixa passar dados do inconsciente, provocando desequilíbrio na esfera da percepção emocional. Ou seja, o que nós temos que ter sempre é que, diante da grande informação que nos chega a todo instante, informação visual, auditiva, sensitiva, jamais nós iríamos superar toda essa condição se não houvesse aqui os filtros.
para que pudessem dar a nós essa capacidade de mantermos em equilíbrio. Então, esses filtros, eles existem exatamente com essa finalidade, né? E quando rompidos pela afetividade, e quando rompidos pelo desequilíbrio, quer seja isso ocasionado na infância, ou qualquer momento da nossa existência, né, que isso pode ocorrer, nós podemos proporcionar ao inconsciente aflorar situações que estavam lá adormecidas e trazer os nossos transtornos, trazer os nossos desequilíbrios, trazer em nós uma sensação de angústia, de dor e de tristeza que estava no nosso inconsciente, né? A esfera das sensações biológicas e químicas, arqueológicas, inconscientes profundo, ou seja, como nós já falamos, nós somos um conjunto de tudo isso. Isso faz com que os nossos cuidados sejam redobrados para que a gente não venha nos perder, né, nessa busca inconstante pelo nosso crescimento, pelo nosso equilíbrio. Assim, o desequilíbrio mental, como qualquer enfermidade, pode ser fruto de naturezas diversas, ocorrendo sob várias formas e momentos, bastando apenas que seja acionado o gatilho que todos nós trazemos em nosso planejamento reencarnatório pela lei de causa e efeito. Aqui vem trazer uma explicação lógica para muita coisa que nos acontece, né? Porque muitas vezes estamos em contato com pessoas com gripe, estamos em contato com pessoas com sarampo, catapora e uma série de outras enfermidades e não contraímos essas enfermidades, né? Por que será? Será que essa resistência ela está no nosso corpo físico ou está na nossa mente, ou está na nossa mente no corpo físico, ou está no nosso espírito, ou está no nosso perispírito? Aonde está esse antídoto? Aonde que está essa vacina? Porque todos nós, já que somos humanos encarnados, não contraímos todas essas doenças. Poderiam dizer, não, porque nós temos uma resistência genética que nos possibilita isso, né? Só que hoje já sabemos pela ciência que isso não é o suficiente. Hoje nós sabemos que todos nós somos portadores dessas doenças. Só que ela fica como se fosse uma semente no nosso organismo. Ela fica ali, aguardando o momento de germinar. E quando é que ela germina? Quando nós entramos em desequilíbrio. Ela fica esperando ali, né? Aguardando para germinar. E quando nós tropeçamos, né, na nossa emoção, na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa questão moral, nós vamos proporcionar esses desequilíbrios para que o espírito possa perceber e dar ao corpo físico um sinal, um alerta. Olha, eu estou enfermo, eu preciso de cuidados, eu preciso me reabilitar. E como eu vou fazer isso? Recuperando a minha sintonia que eu tenho com o universo, através das leis de Deus, das leis divinas, pela lei de causa e efeito. Ou seja, quando do nosso planejamento encarnatório, nós já trazemos todo esse conteúdo. Quando nós estamos aqui na carne, muitas vezes nós esquecemos desse compromisso assumido no plano espiritual.
e somos alertados através dos desequilíbrios, através dessas enfermidades. Então, nós podemos, sem medo algum, de dizer que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, de bom e de ruim, se é que podemos dizer assim. Porque quando nós trabalhamos o Espírito, ele tem em si o resultado pleno e total do seu crescimento. Por isso que quando o Espírito vai reencarnar, ele o faz para atender o Espírito. Ele não olha a condição da carne. Para o Espírito, o que importa é a necessidade dele enquanto Espírito. Porque se assim não fosse, seria uma injustiça de Deus permitir que crianças nascessem com desequilíbrios psíquicos, com defeitos físicos, em relação às demais. Até as doenças, não é? Todas as doenças, muitas das doenças, né? Então Deus não seria justo, não seria um Pai bondoso, amoroso. Se Ele permite que essas crianças venham, é pensando no Espírito, é nesse processo reencarnatório, para que o Espírito possa ter a oportunidade de crescer e desenvolver-se. Né? É óbvio que nós, ainda em desequilíbrio, nós ainda engateando como crianças, dentro desse aspecto de conhecimento espiritual, nenhum de nós quer isso. Né? Por isso que quando nós pedimos ou desejamos uma mulher grávida, que tenha uma criança saudável, né? Que venha com saúde. Só que essa saúde nós remetemos para o corpo físico. Nós nunca falamos saúde para o espírito. Não é comum. E se nós fizermos isso, fala que ele é um louco, né? Como? Condicionar aquela gravidez ao espírito. Mas é a verdade. Só que ainda nós não temos condições, né, para podermos estarmos nesse plano. Mas toda criança que vem, através desse planejamento reencarnatório, através da lei de causa e efeito, buscando o seu ajuste, buscando o seu equilíbrio, buscando o seu crescimento, buscando o seu desenvolvimento. Qualquer dúvida, gente, pode perguntar, pode questionar. Nós estamos aqui para aprendermos juntos, tá? O ser encarnado, em razão da sua dualidade de natureza espiritual e material, que é o corpo físico, sofre influência tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Né? Isso aqui é óbvio. Se nós somos encarnados, nós vamos sofrer o impacto da matéria, da poluição, né? Poluição de toda forma, dos alimentos, da irradiação, né? Por falar em alimentos, hoje mais do que nunca nós alimentamos de forma péssima, né? Em todos os aspectos, né? Antes de iniciar a Primeira Guerra Mundial, que iniciou-se em 1914 e terminou em 1918, como que era a nossa alimentação? A nossa alimentação era uma alimentação primária, né? O arrozinho, o feijãozinho, o porco, a galinha, tudo ali, né? Não havia essa industrialização. Na Segunda Guerra Mundial, houve uma expansão enorme para poder alimentar aqueles soldados que estavam lá na guerra, que não tinha como fazer uma comidinha para eles, começaram a fazer os enlatados, as rações, para que eles pudessem, às duras penas, alimentarem daquilo. Terminou-se a guerra, as indústrias prosperaram e hoje a maior parte dos nossos alimentos, todos eles são condicionados.
né? Isso é avanço, é a ciência. Mas que ciência é essa? Que avanço é esse que traz para o corpo físico elementos impróprios ao seu consumo? Quando nós colocamos o nosso alimento, né, dentro daquele aparelhinho ali para aquecer, que toda casa hoje tem, que é o micro-ondas, nós estamos esterilizando aqueles alimentos. Estamos fazendo com que esses alimentos percam todo o seu fluido vital. Ali nós estamos comendo apenas massa, né? Então são essas coisas que nós temos que começar a refletir, né, para sabermos o que nós queremos para nós, enquanto encarnados, né? Então nós sofremos toda essa influência material, mas também sofremos influência de natureza espiritual. Porque nós sabemos hoje que existe uma interação permanente entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, né? Hoje a mediunidade já não é mais tratada como doença, como loucura, como houve uma grande incidência por volta de 1920 e 1940, onde no Brasil os nossos manicômios, na sua maioria, eram de médiuns, pessoas que tinham a capacidade de comunicar-se com os mortos, com as almas, né? Então, se existe, e hoje nós sabemos que existe essa interação, e sabemos que os desencarnados são pessoas como nós, pessoas em desequilíbrios, pessoas em atitudes, muitas vezes não muito recomendáveis, que desencarnam, vão ter esse mesmo comportamento no plano espiritual. Pessoas com vícios, né? Então, essa influência nós vamos ter também, tanto no plano físico como no plano espiritual. Então, nós somos encarnados, bombardeados e bombardeamos também. Por quê? Da mesma forma que nós sofremos influência do plano espiritual, nós também influenciamos pelos nossos pensamentos em desequilíbrio. Não é à toa que Deus nos permitiu, cada um de nós, ter seu anjo da guarda. É como se fosse aquele filtro, para tentar viabilizar um pouco a nossa existência aqui na Terra. Ai de nós, se nós não tivéssemos o nosso anjo da guarda. Só que muitas vezes nós viramos as costas para o nosso anjo da guarda. Muitas vezes nós não alimentamos esse anjo da guarda como deve ser. E criamos um ambiente impróprio para que ele permaneça junto a nós. Aí vamos colocar culpa em quem? Nos outros? Em Deus? Dizer que nada de bom nos acontece? Né? Não. Nós somos herdeiros e responsáveis pelos nossos atos. Tudo que fazemos aqui, ou deixamos de fazer, nós somos responsáveis. Ninguém faz nada se não for pelo pensamento. Ah, eu não pensei. Pensou sim. Nós pensamos sim, né? E nenhum de nós, a não ser que haja um desequilíbrio mental que tira o indivíduo da sua plena razão, todos nós somos racionais para entender o que se passa conosco. Então, a forma como nós vamos conduzir a nossa existência, a nossa vida, é responsabilidade nossa, inteiramente nossa. Não adianta mais terceirizar, distribuir para os outros, quem quer que seja, uma responsabilidade que é só nossa. A exemplo da loucura, nada mais é que um sujeito que rompe em determinados níveis a barreira e deixa vir para a consciência todo um conteúdo de inconsciente perdendo o controle e não mais conseguindo organizá-los. O que é a loucura? A loucura é exatamente aquela condição da racionalidade. O indivíduo já não tem mais consciência, ele não sabe mais o que é, o que acontece.
ele se perde no tempo e no espaço. Existe uma mistura intensa do inconsciente com o consciente. Ele não tem mais a capacidade de sintonizar. Por isso, quando o indivíduo entra num processo de loucura, ele pode e deve, muitas vezes, ser interditado, civilmente, para que alguém possa responder pelos seus atos. Né? Porque ele perde totalmente a noção de si. Então, essa loucura, ela pode ocorrer de várias formas, né? Em que momento? No momento em que nós, muitas vezes, nos tornamos invigilantes. Quantas pessoas procuram essa loucura? Através das drogas, através do alcoolismo, através do sexo desregulado, pequenas formas de vícios que conduz à loucura. E cabe a cada um de nós nos policiarmos através de uma vigilância permanente, vigiai e orai, para que a gente possa nos manter saudáveis, não só do corpo físico, como também do nosso psiquismo. Perde a noção de espaço e tempo e a razão de cognição, de conhecimento, de profundidade. Sabemos que o nosso corpo espiritual, perispírito, é o modelo do nosso corpo biológico, ou corpo físico. Então, Allan Kardec, através da espiritualidade superior, na codificação, ele traz, né, o perispírito como sendo aquele corpo que envolve o espírito, e que esse perispírito é um modelo do nosso corpo físico. Então, todas as questões relacionadas ao nosso corpo biológico, ao nosso corpo físico, vai estar diretamente ligado ao perispírito. Todos os nossos órgãos vão estar ali também no perispírito, que é o corpo espiritual. Como também as enfermidades, todas elas começam aqui no perispírito, para depois se estender ao corpo físico. Né? Assim como o mundo em que habitamos é cópia inferior ao plano espiritual. Ou seja, nós sabemos que o que existe aqui na Terra é fruto e cópia do que existe no plano espiritual. Tudo que aqui existe. Todas as nossas invenções científicas, todas as pesquisas, todas as descobertas vieram da onde? Do plano espiritual. Através de quê? Das orientações, das intuições, através dos sonhos. Né? Evidentemente, pelo nosso esforço, pelo esforço dos pesquisadores. Né? Então, o que nós temos hoje aqui, é o que vem do plano espiritual. Então, a exemplo também do corpo físico, é o que vem do perispírito. E como o perispírito é o envoltório do espírito, nós podemos mudar esse contexto, essa estrutura do perispírito, através da boa conduta, do bom pensamento, das boas ações. Né? Podemos assim afirmar que o que existe um paralelo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nos dois mundos, os efeitos subliminares são muito parecidos. Então, aqui nós vamos constatar o seguinte, que tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, podemos e recebemos influências subliminares, tanto dos nossos irmãos do plano espiritual, quanto do plano físico. E esses efeitos
notoriamente, são prejudiciais a nós. Na questão material, através das propagandas, através das televisões, que muitas vezes não são perceptíveis para os nossos sentidos. Isso dentro do plano físico. E do plano espiritual, é quando nós estamos em desequilíbrio, nós vamos receber essas mensagens subliminares através dos obsessores que vão estar conosco. Então, nos dois planos, nós vamos ter sempre essas influências, sim. Quando assistimos a uma novela, a uma propaganda, a um jogo de futebol, a um filme, ou até mesmo ao andarmos pelas ruas de uma cidade grande, olhando vitrines e objetos culturais, sem maiores problemas, não imaginamos que estamos sendo bombardeados por muito mais informações que na verdade estamos enxergando. Tudo isso fica no nosso subconsciente. Tudo isso fica gravado no nosso subconsciente. É aquela sementinha que nós falamos lá no início. E essa sementinha pode uma hora eclodir. Então, nós temos que ter essa capacidade seletiva para saber o que nós aproveitamos, o que nós não devemos aproveitar. Através das conversas, através das televisões, através dos filmes. Ou seja, temos que ser seletivos no nosso dia a dia. Evidentemente, não há como nós excluirmos todas essas situações, porque nós temos que conviver com todos, com todo mundo. Jesus convivia com todas as formas de pessoas, pessoas doentes da alma, do corpo, e nem por isso ele se deixou contaminar. E ele é nosso exemplo, nosso guia, nosso mestre. Isso quer dizer que nós podemos também, se tivermos uma boa formação, uma boa percepção, podemos ter essa convivência sem nos deixar contaminar, mesmo porque não tem como isolar. Nós sabemos que a igreja, em algum momento, alguns servidores da igreja se isolavam totalmente da comunidade para entrar em prece permanente, né? Para que não se contaminasse com o mundo. E hoje nós sabemos que não é a melhor forma de evoluir e de crescer. Por quê? O que nós temos que fazer é exatamente separar o joio do trigo. Não é fazer essa exclusão, mas apenas ter a capacidade de discernir o bem do mal. Porque a todo instante, a todo momento, nós vamos encontrar ideias boas e ideias ruins. Pessoas boas e pessoas más. Não tem como nós separarmos isso e falar, não, a partir de hoje só vou ter pensamentos bons, só vou andar com pessoas que têm pensamentos bons. Ninguém vai conseguir isso. Mas podemos ser seletivos. Essa consciência nós podemos ter, né? O subliminar físico pode ser detectado mais facilmente, mas o subliminar psíquico só pode ser detectado através de análises cujas teorias entendem o inconsciente como uma linguagem própria, de alertas de símbolos imperceptíveis pelos nossos sentidos comuns. Ou seja, aquilo que eu falei a respeito dos quadros, dos retratos, das figuras das televisões, que é considerado como efeito físico, isso aí muitas vezes a gente pode detectar. Mas os efeitos de naturezas psíquicas, esse é muito mais difícil, esse é muito mais complicado. Por isso que nós temos que ter esse entendimento para sabermos como que nós vamos trabalhar isso em nós, né? Ou seja, o que nós podemos fazer de concreto para evitarmos, possamos ser
de repente, contaminados com esse psiquismo. Estamos vendo muito mais que os nossos olhos podem ver, nossos ouvidos podem escutar, ou seja, nós estamos com os nossos sentidos expostos, né? São coisas que vão entrar pelas nossas portas da percepção, vão mergulhar no mais profundo das nossas consciências, podendo criar as mais variadas perturbações de ordem emocional, psíquica e espiritual. Se não formos vigilantes de nossa conduta moral, intelectual e espiritual, nós vamos ter, como lei de causa e efeito, toda a consequência em relação a isso. Por isso que nós temos que ter essa responsabilidade, porque nós somos responsáveis por nós. Nós devemos ser responsáveis por nós. E não adianta atribuir a quem quer que seja essa responsabilidade da vigilância, que é nossa, para os outros. Não tem como fazermos isso. Não há como fazermos isso, né? Se não formos vigilantes em nossa conduta moral, intelectual e espiritual, muitos de nós ainda não deu conta dessa verdade. Nós vamos continuar patinando. Nós vamos continuar sem sair do lugar em termos de crescimento e de evolução. Por isso que nós temos que pensar o que nós estamos fazendo na nossa existência. O que nós estamos fazendo para que a gente possa melhorar. Nós temos tendo uma conduta moral adequada, nós temos tendo uma conduta familiar, nós estamos tendo uma conduta no trabalho, onde quer que estejamos. Nós temos que pensar sempre, o que eu quero de melhor para mim, e isso vai refletir naqueles que estão ao meu lado. A mente, no desencarne, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes criadas por ela mesma. É aquilo que nós falamos. Nós somos o que nós somos aqui. Se nós desencarnarmos agora, nesse instante, vamos ser exatamente como nós estamos aqui. Com os nossos desequilíbrios, com as nossas paixões, com as nossas virtudes, com nossa alegria, com a nossa tristeza. O corpo físico, ou melhor, a ausência do corpo físico, não vai mudar o nosso psiquismo, não vai mudar a atitude do nosso pensamento. Nós vamos continuar sendo aqui e no mundo espiritual. Por isso que Jesus já nos advertia em relação à vigilância. Vigiai e orai, para que a gente possa continuar mantendo essa vigilância, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Daí o valor da vigilância, formando um ambiente de ascensão espiritual, com indiscutíveis vantagens para os espíritos encarnados, ainda em formação. É aquela frase que nós lemos do Chico Xavier, né? Não vamos lamentar a hora que partimos, não. Vamos procurar empregar todo o nosso tempo que temos em prol, em benefício de nós mesmos, né? Em atitude de mudanças com vontade, acreditando no tempo existente de sua transformação, né? Outro dia foi interessante, quando nós estávamos conversando sobre a idade. Quantos anos nós temos? Não é isso? Quantos anos nós temos? Quantos anos nós temos? Alguém já pensou nisso? Quantos anos nós temos, Sebastião? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Você tem 50 anos de vida.
você tem 50 anos de vida. Aí o detalhe, você tem 50 anos nessa existência, mas você já passou 50 anos. De vida mesmo, você não sabe quanto você tem. Não, já Né? Nós sempre referimos ao corpo e ao passado, ao pretérito. Quantos anos tem? 50. Né? Mas nós... disso. mas eu tenho 50 de vida. Quem dera se nós pudéssemos ter, né, essa condição de saber quantos anos de vida nós temos. Não sabemos, nenhum de nós sabe. Né? Por isso, mais uma vez, não podemos perder nosso tempo. Né? Por isso mesmo, o Divino Mestre recomenda-nos oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal, vinda de nossos irmãos desencarnados que permanecem em desequilíbrio, porque o pensamento doentio é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e, tecendo assim ao redor da nossa alma espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis, nos trazendo sofrimento e dor pela invigilância. Né? Ou seja, nós temos que estar atentos 24 horas a respeito dos nossos pensamentos. Por isso que quando nós falamos no início que a preocupação com o corpo físico deve ser relativa, porque hoje o pensamento maior, e deve ser assim entendido, do espírito, do nosso pensamento. O que nós estamos fazendo para melhorar a nossa condição de vida dentro de um contexto psíquico? Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde vem nos afirmando a cada ano, se nós não fizermos nada, no ano 2022 haverá 40% da humanidade com processos de natureza psíquicas graves, depressões, fobias, estresse e tudo mais. Gente, isso é muita coisa. Isso traz um sofrimento, traz transtorno, traz um custo elevado para tratar de uma situação que é de natureza espiritual, de natureza psíquica. Porque quando você melhora a sua capacidade de entender, de compreender, de se autoanalisar, você começa a dar seu primeiro passo combatendo a depressão, combatendo o estresse, né? Combatendo a ansiedade. Mas nós temos que nos esforçar, nós temos que ter essa consciência, porque senão não adianta. Ninguém é capaz de curar a nossa depressão com medicamentos de farmácia. Eu desafio a quem quer que seja. Você pode mascarar essa depressão, você pode mascarar essa ansiedade, você pode mascarar essa fobia, mas você não vai eliminá-la. Você só consegue eliminá-la, ou pelo menos controlá-la, a hora que você consegue controlar a si, a controlar seus pensamentos, a buscar uma vida em equilíbrio. Aí sim você estará controlando os seus impulsos. Bom, gente, gostaríamos de continuar falando, mas chegou a hora final dos nossos estudos, né?